Shabbat Shalom, Haverim. Shabbat Shalom, Lekulam. Shabbat Shalom, meu amigo. Shabbat Shalom, minha amiga. Shabbat Shalom, meu irmão. Shabbat Shalom, minha irmã. Shabbat Shalom a todos. Estamos em mais um Shabbat. Anoiteceu e estamos em mais um Shabbat. E se é Shabbat, é dia de estudar a porção semanal da Torá. E a porção semanal da Torá desta semana é Kitavô, né? Kitse, semana passada, e Kitavô, esta semana. Semana passada, quando entrares, né? Quando saíres, perdão. Semana passada, quando saíres. Esta semana, Moshe diz quando vieres ou quando entrares. Ok? Então, vamos começar o nosso estudo. E para começar o nosso estudo, temos que lembrar das seguintes palavras que o Eterno disse para Moshe: Zahor el Yom ha-Shabbat lekadisho. Lembra-te do dia de Shabbat para o guardar, para o santificar. E é isso que nós estamos fazendo hoje. E o meu conselho, meu irmão, minha irmã, é que você também faça o mesmo, porque o Shabbat foi um mandamento que o Eterno nos deixou para que com ele nos aproximássemos mais do Criador, no caso do Eterno, né? E com ele tivéssemos tempo de estudar as porções semanais da Torá, que é o manual de instrução que ele nos deixou. E é através desse manual de instrução que prolongamos os nossos dias e alcançamos o mundo vindouro, que Yeshua, o nosso Salvador, o Mashiach, nos prometeu. Então, começando a porção desta semana, né? Kitavô, quando tu vieres ou quando entrares. Em nossa última porção, tratamos de muitas mitzvot, entre elas casamentos, divórcios, tzitzit, Lashon Hara, né? Lashon Hara é muito importante. Crueldade com animais, etc. Nesta semana, Moshe concluirá com as últimas mitzvot ordenadas por Hashem e admoestará o povo para seguir o caminho da Torá. Lhes ensinará, ou lhes ensinando a discernir o bem que lhes cabe. Vejamos como isto acontece. Imediatamente após o povo judeu conquistar a terra de Israel, cada um teria a mitzvah de Bikurim. Mitzvah de Bikurim são as primícias dos 7 frutos. Ok? As primícias dos 7 frutos. Essa mitzvah trazia o dono da plantação até o templo. Normalmente, na época entre Shavuot e Sukkot, ele vinha com cestas dos frutos e com um touro que vinha adornado e que seria ofertado para Korban Shelamim e também geralmente com sua família. Se você está acompanhando, você lembra que o Korban Shelamim é aquela oferta que a família também participa, ok? Não é só do sacerdote, não. A cerimônia era realizada com tenufá, consagração, através de movimentos nas 7 direções. Após, pelo recitar do texto, que se encontra na Parashá de Deuteronômio 26, de 3, 5 a 10. Em geral, se pernoitava em Jerusalém e depois retornava à sua casa. Gente, eu acabei esquecendo aqui uma coisa muito importante, né? Que é o texto, né, da Parashá, perdão, tá? Eu vou dizer o texto da Parashá agora. Fica em Devarim, né? Deuteronômio 26, 1
a 29,8. Semana que vem, né, nós vamos juntar as duas últimas. Então, para nós, essa é a penúltima. A próxima semana vai ser a última porção da semana. Por que estamos juntando? Porque esse ano está diferente. Tá? E o Eterno nos conduziu nesse propósito. Né? Não sabíamos, ano passado, que tudo isso ia acontecer. Né? E com isso nós temos a certeza que o Eterno está nos guiando. Então, adotamos o calendário diferente, né, o calendário com menos um mês, e aí algumas porções foram unidas, né? Como vai ser a última, que é Vaieler e Reazinu, okay? Vaieler e Reazinu vão ser as duas últimas porções, ok? Então, essa que nós estamos, que Tavô 26:1, Deuteronômio 26:1 a 29:8, ok? Vamos voltar para a porção. Por que a gente estuda isso? Aí você pode dizer assim, mas isso não é judaísmo? Não, não é judaísmo. A Bíblia, ou a Torá, ela não é um livro judaico. Ela é um livro para o Filho do Eterno querer seguir as suas instruções. Para quem quer ser filho do Eterno. Para quem quer ser povo do Eterno. Não interessa se você é israelita, se você é árabe, se você é italiano, se você é norte-americano, inglês, brasileiro, argentino. Né? Não importa. Não importa a nacionalidade. O que importa é o desejo do seu coração de ser filho. E o Eterno disse, os meus filhos, o meu povo, guarda os meus mandamentos. Então, se você quiser ser povo do Eterno, comece a guardar os mandamentos. Muita gente diz assim, mas você está pregando o judaísmo. Não, não estou pregando o judaísmo. Mesmo porque quando existe uma tendência judaica, eu digo, isso aqui é judaísmo. Quando existe uma tendência cristã, eu digo, isso aqui é cristianismo. Seguir os mandamentos do Eterno é uma coisa. Seguir religião é outra, totalmente diferente. Você vai ver que é totalmente diferente. A religião sempre puxa para o lado dela. Ela quebra a Torá, ela introduz tradições, dogmas para respaldar suas diretrizes, né, seus desejos. Que diferente da Torá, porque nenhuma religião ela subsiste só com a Torá. Nenhuma religião. Eu digo isso com certeza. Se você criar uma religião hoje, religião Torá, você pode até botar o nome Torá, religião Torá, ela não vai funcionar, ela não vai subsistir, porque a Torá não dá condição para você criar uma instituição. A Torá ela está dentro dos nossos corações. Ela é algo, né, que nós fazemos sem precisar lucrar em si. Então vamos continuar. Diferente das religiões e das instituições aí que dizem que não tem fins lucrativos, mas na verdade tem muito fins lucrativos. E o patrimônio deles é a prova disso. Na continuação, os casos de Maaser, Rishon, Sheni e Ani são lembrados e é feito lembrar também sobre o Vidui Maaser, para aqueles que esqueceram de separá-los. Sabe o que é isso? Volta lá. Aí você vai saber, porque eu não vou explicar nessa. Né? Então lê o texto, você vai saber. O que é Rishon, Sheni e Ani. Né? São diferentes ofertas, diferentes porções que é dada. Em seguida, Moshe, porque assim, dízimo hoje, massa é dízimo. Né? Dízimo hoje é só 10% do teu salário. Né? E é para as instituições, foi por isso que eu falei. Aí se você for criar uma instituição e for se basear na Torá, ela não vai funcionar, porque todas essas ofertas aqui, todos esses dízimos, essas massé, são alimentos, não tem dinheiro, né? São condimentos, alimentos, né? Gêneros de primeira necessidade ou ofertas que
que, como a maioria delas eram acompanhadas de um cordeiro, de um animal para sacrifício, foram extintas por Yeshua HaMashiach. Não quer dizer que os mandamentos foram extintos. Os rituais é que foram extintos. Mas os mandamentos continuam. A gente está lendo aqui que é para entender o que é Torá e entender o que é caridade. Porque isso aqui é caridade. Marcé tem muito a ver com Sedaká. Em seguida, Moshe inicia com a última mitzvah comandada por Hashem. A entrada na terra de Israel. As 12 pedras imensas, eu acho que é imersas, que seriam retiradas do leito do rio, né? E que seriam talhadas com a Torá nas 7 línguas básicas do mundo e calcinadas. Se é imensa, então as pedras eram grandes. Eu não lembro do tamanho delas agora, tá? Então elas seriam levadas até o monte Gerizim e Erval em Shechem, né? Para o último pacto do povo com Hashem sobre a Torá. Logo depois, elas deveriam ser levadas de volta até Gilgal, local de entrada do povo na terra de Israel. Lembre-se que no hebraico não existe J. Então não existe a cidade de Gilgal. Não existe. Chegar lá e perguntar onde é que ficava Gilgal, não vai encontrar. Ninguém vai dizer. Agora, se você disser Gilgal, né, aí todo mundo vai entender. Porque a letra G existe, mas o J não existe. Por isso que o nome Jesus é um nome pagão. Um nome que inventaram, tá? Se você me acompanhou até aqui, só lamento. Vai pesquisar. Vai pesquisar, tá? Vai estudar o hebraico, vai ler hebraico, vai estudar, que tu vai entender, tá? Vai mergulhar na cultura do povo para saber, né? Vai. Não fica só de Bíblia adulterada, não. As 11 bênçãos que Hashem comandou são mencionadas com o acréscimo da 12ª, por pedido de Moshe e aprovação de Hashem, e que incluía todas as outras, e também com o povo deveria se colocar, e também como o povo deveria se colocar para esta cerimônia tão importante. Moshe pede a Hashem e recebe inspiração para mais uma última vez advertir ao povo hebreu sobre as consequências de se afastar da Torá. Torahá. E todas as consequências que adviriam este. Ou seja, todas as consequências que sobreviriam sobre o povo, certo? Este é o único do último discurso, perdão gente, esse é o início do último discurso de Moshe ao nosso povo. Na continuação, Moshe relembra a grande bondade e gratidão que devemos a Hashem por todos os milagres que nos fez. Ou seja, aqui dá para entender que o livro de Devarim, Deuteronômio, ele foi um discurso de Moshe, relembrando tudo o que eles passaram, o que foi ensinado. Olha, não esqueçam disso, não esqueça disso, lembra daquilo, não vão esquecer não. É um discurso, né, como eu já disse, o livro de Devarim pode ter sido discursado em 3 horas e meia, ou 3 dias e meio, ou 35 dias. Várias opiniões divergem quanto a isso. Não perca, na próxima semana, Moshe continuará seu discurso, né, de despedida. E aí vai ter também, né, aquelas bênçãos e maldições. Bikurim. O que é Bikurim, né? A porção desta semana da Torá que Tavou começa com o mandamento de Bikurim. Primeiros frutos. Tu os colocarás em um cesto, e o sacerdote tirará o cesto de tua mão. A gente pode fazer isso hoje? Claro que pode.
Se você recebe seu salário, você pode fazer uma feira e fazer essa oferta de bicurim. Procurar uma família que esteja necessitada e aí você dá a sua oferta. Certo? Mas não precisa ser. Você só precisa fazer a tzedakah. Uma olhada mais cuidadosa nas leis de bicurim revela que a apresentação do cesto, geralmente feito de vime, ao Kohen, sacerdote, era parte integrante do mandamento, ou seja, da oferta. Curiosamente, enquanto os frutos trazidos eram o que havia de melhor, somente selecionado das 7 variedades pelas quais a terra de Israel é enaltecida, ou seja, o trigo, a cevada, a uva, a romã, o figo, a azeitona e a tâmara. Porém, o cesto utilizado era feito de um material comum. Esta aparente contradição no mandamento do bicurim nos traz uma lição. Ela contém uma alusão à descida da alma das mais altas esferas e sua encarnação num corpo físico aqui embaixo. Isso é judaísmo. Tá? Aí você diz, mas espera aí, eu achava que só o espiritismo é que acreditava na encarnação. Nada disso. O espiritismo, ele é um filho, digamos assim, quase um aborto, perdão, eu ia denigrir a religião, né? Mas ele é um novinho, muito novinho, né? Muito novinho. Dessas religiões todinhas, o espiritismo é o caçulinha da mamãe. O caçulinha da mamãe chega até a ser bastardo, né? Porque ele pega... a gente pode até dizer que ele não é nem filho da mamãe. Ele foi criado pela mamãe romana, mas ele é um bastardo do judaísmo. Porque dentro do judaísmo existe reencarnação. É incrível, né? Mas dentro do judaísmo tem uma linha de pensamento que acredita na reencarnação. E é muito forte. E por conta dessa linha de pensamento é que Yeshua ficou 3 dias, né, morto. Porque existia uma crença, né, que tanto poderia reencarnar como o corpo, o espírito, né, poderia voltar, porque só acredita em reencarnação, né, quem acredita em espírito. Só que no judaísmo eles não acreditam em espírito, porque a palavra espírito não existe no hebraico. E aí eles colocam a alma, né? Só que aí veio o catolicismo e criou o espírito junto, aí aquela mistura, né? Fizeram aquela salada, né? Aquela salada, partindo desse paizão aqui, judaísmo, é o paizão, né? O pai de todos, pai de todas, e a romana é a mãe de todas. Aí se entrelaçaram ali e procriaram. E deu nisso tudo que a gente tem por aí. Então, eles acreditavam que o espírito ou a alma podia voltar. Podia voltar. E aí o cara não morreu. Era só um mal súbito. Por isso também que ele esperou Lázaro ficar 4 dias. Que era para não dizer que, não, isso aí foi né? Isso aí foi chaveco. Ele sabia que o cara ia voltar, vai que cola, aí gritou, o cara saiu, dentro de 3 dias, não, no quarto é que eu vou. E assim também foi com a ressurreição dele. Então, os frutos do bicurim são equivalentes simbólicos à alma. Vamos fazer o seguinte, o princípio ele é legal. O princípio ele é legal porque enaltece a terra, certo? E assim, a comparação, a Midrash, ela é legal. Vamos colocar a alma, mas vamos esquecer que essa alma está vindo do céu, tá? Porque a única coisa que vem do céu é a vida, é o ruach,
é a vida. Que o catolicismo tirou a palavra sopro e colocou espírito, né? Que é para criar três aí. Mas só existe alma e corpo, alma e carne, né? O corpo desce ao pó, a alma também e aguarda juízo. E o Ruá, que é a vida, que eles chamam de espírito, volta para o Pai, que é quem a deu, a vida. Os frutos do bicurim são equivalentes a simbólicos à alma, tá? Os frutos, aquele lá, trigo, lá que eu falei, são a alma. O sexto é o corpo físico. Entregar o sexto ao sacerdote representa o propósito para o qual a alma fez esta drástica descida. Existe também uma linha de pensamento que nós somos melahins em testes. Aí entra aquela história lá, né, de guerra no céu e não sei quantos perderam a batalha, né? E aí o cristianismo não acredita. O cristianismo não acredita que somos anjos que descemos do céu. Mas existe uma outra linha de pensamento que depois dessa batalha os que perderam foram presos e aí a graça do Eterno, a bondade do Eterno, né, fez com que nós que perdemos voltássemos aqui na Terra para sermos, digamos assim, reciclados. Essa vida aqui na Terra é a oportunidade que nós temos de reverter aquela rebelião do céu. Para quem acredita em espiritismo, né? Eu não acredito nisso, tá? Minha opinião, não acredito nisso. Quando há concepção no útero da mulher, ali se forma a vida e mais uma alma, tá? É assim que eu acredito. Sem essa de anjo caído que está em reciclagem, né? Em recuperação. Não acredito nisso, né? Porque a Bíblia não dá, a Torá não dá respaldo para isso. Isso é criação humana. Não existe textos para respaldar isso, né? E aí você diz, e a guerra no céu, tem texto para... Aí é lá, Ezequiel 28, não, ali está falando de um homem. Ele está falando de um homem. Ciro. Não do Rassatã. Rassatã não come, não bebe, né? Ele está falando de um homem. As características é de um homem. Então vamos continuar. O plano de Hashem, no entanto, em geral, os primeiros frutos são simbolicamente o povo judeu. Veja como eles puxam. Mas especificamente da alma divina que existe acima, totalmente transcendente em relação ao mundo físico. Por quê? Porque o judeu acha que a salvação é só dele. Só eles estão salvos. O resto tudo já era. Tá? Só que quando o Eterno entregou a Torá, ele entregou para 70 nações. Não foi só para judeu, não. Viu, judeuzinho? Judeuzinho, ortodoxo, Hassidim, Askenazi ou Sefardita, né? Seja lá o que você for, né? A Torá foi entregue para 70 nações. Aquele que quiser cumprir mandamento é filho do Eterno. Assim ele disse na sua palavra. Não é só sua não, tá? O plano de Hashem, no entanto, é para que esta alma purificada seja revestida num corpo. E aí, né? Deixa eu terminar só esse parágrafo. Um recipiente grosseiro e inferior que a contenha, por assim dizer. Ou seja, o cesto, os frutos vêm, ficam no cesto. O cesto é o corpo e os frutos é a alma. Né? Agora, para você cristão, né, que acredita que só vai para o céu se aceitar Jesus como Salvador, a Torá também não tem respaldo para isso, tá? Tem que cumprir mandamento, se não cumprir mandamento, não chega. Né? E Jesus, como eu disse, né, é um ídolo pagão. Né? Vai estudar. Este é o recipiente, este recipiente torna difícil para a alma expressar sua conexão com Hashem, até o ponto de obscurecer sua verdadeira missão nesse mundo. Mas, uma vez, assim como no mandamento de Bicurim, o fruto sagrado é superior
e está contido e até restrito nos confins de um simples e despretensioso cesto. Continuando isso aí, uma linha de pensamento, né, que somos anjos caídos, né, e aí vem mais uma lendazinha, né, ou seja, um tópico, digamos assim, que isso aqui que nós temos é o dedo do anjo. Porque nós aprendemos a Torá, o judaísmo prega isso, que nós aprendemos a Torá enquanto estamos no ventre da mãe. Então toda a Torá nos é dada por um anjo. Não tenho opinião sobre isso. Pode ser, pode não ser. Até acredito que possa existir isso. Né? Porque quando nascemos, temos o conhecimento do bem e do mal nas nossas veias. Né? Para que não tenhamos desculpas. Então, só que quando nascemos, aí o anjo vem, toca aqui e aí a gente esquece tudo. Fica só lembranças. Por isso que temos que estudar. Vamos continuar. Através do Hassidut, podemos encontrar a seguinte razão para isso. E ele dá Tesourer Aliyah. A descida da alma para o corpo físico é uma descida com o propósito de ascender. É precisamente por meio de sua permanência no plano físico, tendo de enfrentar as dificuldades deste mundo e superá-las, que a essência da alma é revelada a um nível mais elevado de espiritualidade é atingido. Digamos assim, vamos tirar a palavra espiritualidade, né? E vamos dizer que o nível mais elevado de comunhão com o Eterno é atingido. Muito mais elevado do que jamais poderia ser atingido sem passar pela descida inicial. Tá entendendo, né? É bem espírito, pelo espírito que tem lá no espiritismo. E mais, em princípio, pode-se dizer que frutos somente não é o suficiente. O objetivo da descida da alma é frutos dentro de um cesto. Ou seja, só os frutos não adianta. Tem que estar dentro do cesto. Okay? O acrescimento da alma é conseguido através do cumprimento de mandamentos práticos que somente podem ser feitos com a ajuda do recipiente, o corpo físico. Pois, na verdade, a alma já estava repleta de amor e reverência por Hashem, antes de descer ao mundo material. A única mudança que experimenta ao se encontrar num corpo é que agora pode cumprir mandamentos físicos, ou seja, os rituais. Algo que anteriormente lhe era impossível. Ele colocou aqui uma conotação que eu não gosto, tá? Que é esse na verdade. Pois na verdade, eu nunca pronuncio isso. Tem gente que começa a falar uma coisa, começa a explicar e diz assim, na verdade, aí eu paro, peraí. Então quer dizer que daqui para trás tudo que você falou foi mentira? Você vai começar a falar a verdade agora? Entendeu? Uma expressão legal. E a gente vê muita gente falando isso, repórter e por aí vai, né? Na verdade, fala. Não, mas na verdade, então quer dizer que tudo era mentira. Vamos continuar. E dessa forma, a alma se torna capaz de elevar o mundo físico e transformá-lo em santidade. A intenção de toda a criação. E ao cumprirmos com esse objetivo inicial, propiciamos a techuvá das Hashpaot em Tohu para Tikkun, propiciando a aproximação da redenção definitiva e de um doce e feliz ano novo. Porque a gente está se aproximando do fim, né? Aí Shabbat Shalom e Shana Tová, Tikatevu Vethatenu. Mas a gente não chegou ainda porque a gente está muito adiantado, né? Rosh Hashanah ainda está bem distante, é lá em setembro.
Como a gente adiantou, a Paraxá já está advertindo sobre isso. E a Haftará, né? Vamos para a Haftará. No Pirush, explicação, que o Avodrahá elaborou a partir desta Haftarot, a Shiva Dinehenta, 7 Haftarot de consolo, entre Hashem e seus profetas e o povo de Israel. Nesta, a sexta das 7 é aquela que o tema central abordará o retorno do povo de Israel do exílio no tempo do Mashiach. Aqui nenhum dos comentaristas faz nenhuma alusão ou discussão maior ao fato de ocorrer o Terriat Hametim, ressurreição dos mortos, na época de Mashiach, pois, conforme enunciou Maimônides, ele foi um grande sábio, erudito, filósofo, né, que viveu bem antes de Yeshua. E Paulo, se eu não me engano, alguns textos das cartas de Paulo são textos de Maimônides, se eu não me engano, tá? Posso estar errado, mas tem aquele lá que deixa eu lembrar, não estou lembrando agora, mas ele disse assim: com ele fazemos, com ele seremos, uma coisa assim, não lembro agora. Este é um dos 13 princípios da fé judaica. Certo? Ou seja, pega parte das escrituras e inclui como mandamento, como dogma. E aí bota um monte de florzinha em cima, né, e cria uma doutrina. Reencarnações. Princípios da fé judaica, a reencarnação. Com ele seremos, com ele fazemos, com ele vivemos, uma coisa assim, não lembro do texto de Paulo. Várias frases que Paulo usa, frases de efeito, são de filósofos, tá? E de Hillel, de Shammai, por aí vai. Ele estudava a Torá e, lógico, estudava esses filósofos todos. O seu povo, eles são justos, eternamente deverão herdar a terra, um ramo da minha plantação. Entenda que reencarnação não é ressurreição. Reencarnação é você continuar vindo, continuar visitando a terra. Aí para isso eles usam esse texto aqui. Eternamente deverão herdar a terra. Os justos herdarão a terra eternamente. E isso no mundo vindouro. Isso não quer dizer que, né? Porque eles acham que nada vai ser transformado, que quando o Mashiach vier, ele simplesmente vai estabelecer o reino dele. Aquela parte de lá de Revelação, de Apocalipse, de transformação de tudo, né? Judeu ortodoxo joga na lata do lixo isso aí, né? Como o cristão pega a Torá e joga na lata do lixo. É a briga de quem acha que sabe tudo. As pessoas pensam que reencarnação é um conceito oriental. É verdade. Um conceito do Meio Oriente. Um dos presentes do judaísmo para o Oriente é a reencarnação. Se a pessoa não cumprir o caminho que Hashem indica neste mundo, sua alma retornará até ele corrigir seus erros. Dá vontade de rir, né? Dá vontade de rir. Quebra tudo isso, caramba. A Torá, quebra a Torá, esse fundamento aqui, né? Ou seja, o cara usa a Torá só para criar a religião dele. Não acha que ele acredita na Torá? Não acredita. Esse judaísmo todo não acredita na Torá. Como o cristianismo também não acredita no Novo Testamento. Não acredita não. Porque se o cristianismo acreditasse realmente no Novo Testamento e Apocalipse, né? Eles não estavam construindo templos de 300 milhões, 600 milhões aí, já que eles arrotam aí que vão morar no céu. Se eles acreditassem mesmo que fosse morar no céu, o povão acredita. O povão está caindo na conversa dos líderes. Mas os líderes, não acredita não. Sabe da verdade. São tudo saduceus, né? Querem viver só essa vida aqui, acabou. Eles sabem que vão ser exterminados. Então, se eu vou ser exterminado, eu vou viver essa vida aqui, né?
Eles não almejam uma vida de santidade, não almejam, porque no mundo vindouro é vida de santidade, é eterna, né? Mas não vai ter a lascívia, né? A ganância, o poder que eles têm hoje, né? Eles almejam o poder. No mundo vindouro eles não vão ter poder, então tenhamos nesse mundo. O verso acima alude a esse processo. O seu povo, eles são justos. Entenda? A gente está estudando algo, tá, que nós não praticamos, ok? Estamos juntando conhecimento para entender como é que o outro vê a Torá. Como é que o judaísmo vê a Torá, como é que o cristianismo vê a Torá e como é que nós, povo do Eterno, vemos a Torá. Aí você diz, você é povo do Eterno. O povo do Eterno porque eu cumpro o mandamento, eles não cumprem. É o que a Torá pede. Podemos perguntar, todos eles são justos? Conheço muitas pessoas que estão longe de serem justas, na qual as próximas palavras do verso respondem: um ramo da minha plantação, aqueles que não são justos terão que ser replantados. Muitas vezes até que suas boas ações finalmente se realizem. Até a pessoa menos justa retornará para este mundo até que eventualmente se torne nobre e virtuosa. O que é que eu faço com um fundamento desse? O que é que eu vou pensar do Eterno com um fundamento desse? Que ele está de brincadeira? Brincando de bonequinho, vai e volta, joga o cara lá, né? Vai lá. Se tu não se consertar, tu vai de novo. Quando o Yeshua disse assim, está posto o homem viver uma só vez. Quando o próprio Moshe disse isso, cara. Eles seguem Moshe. Assim, tanto o judaísmo como o cristianismo arrotam a mesma coisa, tá? O judaísmo diz, nós temos Moshe como profeta e guia. E aí o cristianismo diz assim, nós temos também Moshe como o homem que conversou face a face com o Eterno. Poxa caramba, então se tu que é judeu ortodoxo tem Moshe como guia, por que tu não segue as palavras dele? E tu que tem Moshe como o homem que conversou com o Eterno face a face, por que tu também não segue o que ele manda, o que ele pediu, ou o que ele escreveu? Mas não pega o que ele escreveu e joga na lata do lixo. E o outro, Moshe disse assim, Pai Eterno, se tu fizeres isso, quando o Eterno queria exterminar o povo, se tu fizeres isso, risca meu nome do livro da vida. Risca. Peraí. Quantas vidas Moshe teve? Quantas vezes ele veio aqui para poder o nome dele estar lá? Quantas vezes a Torá fala que Moshe reencarnou? Dá para entender o que é religião e o que é Torá? Começando a entender? Pequeno, cordialidade. A gente aprende muito com os erros desses caras. Aprende muito. Mas para isso tem que ter discernimento, entendimento e conhecimento. Porque aqui são os pilares da sabedoria. Entendimento, discernimento e conhecimento. Se você não tem, a Torá vai te dar. Começa a estudar a Torá, que a Torá vai te dar a sabedoria. As pessoas não pedem sabedoria. O Eterno diz, peça que eu dou. Mas o povo não pede sabedoria. Mas o que ele disse que não dava, aí o povo pede. Dinheiro, riqueza, fartura. Se não há estudo de Torá, não pode haver tratamento correto às pessoas. Concordo. Se não há um tratamento correto com as pessoas, não pode haver estudo de Torá. Uma liga a outra, né? Se alguém fracassa em aprender Torá, sua forma de tratar com as pessoas não será a correta, porque não será consciente de suas responsabilidades. Nossos sábios, em Babacamá 30a, explicam que se alguém deseja ser verdadeiramente reto, deve estudar a Guemará do Seder, Nezikim, que trata das personalidades do homem com o seu próximo. Isso aí são o Seder, o Sidu, são coisas do judaísmo, tá?
eu nunca, não, são rituais, tá? São rituais, rezas e por aí vai. Como no catolicismo tem também. Se por outro lado alguém não trata corretamente as outras pessoas, sua Torá será esquecida como castigo por causa do Hilu Hashem. Hilu Hashem, são duas palavras em hebraico. Desecrar o nome de Hashem. É aquele negócio, é a mesma coisa do homem que... Eixo explica assim. Aquele homem que se olhou no espelho e depois saiu e... é Tiago, acho que é Tiago. Yaakov, né? E saiu e se esqueceu da sua face. Pronto. É isso aí. Desecrar o nome de Hashem. É você dizer, eu sou estudioso de Torá, eu sou isso, eu sou isso, sou aquilo, sou pastor, sou padre, não sei o quê. E quando vai olhar a ficha do cara, né, as práticas do cara, ele escandaliza mais o nome de Hashem do que exalta. Yomá 8.6, tá? Os sábios ainda ensinam sobre tais indivíduos, que corruptas são as ações destas pessoas que estudam ou que estuda a Torá. Tesafot Yom Tov. Amor, primícias e Shabat. A mitzvah de Bikurim, as primícias e o exemplo impressionante dos esforços que nós fazemos para embelezar as mitzvot. Somente um profundo amor para a mitzvah poderia converter o mandamento de trazer os primeiros frutos de Beit HaMikdash em um glorioso procedimento. Beit HaMikdash é o templo, tá? Uma procissão festiva até Jerusalém, o recital das escrituras acompanhado de música e a apresentação de cestas de frutos cuidadosamente arranjadas e decoradas para o Kohanim. Imagino que Davi, quando entrou em Jerusalém, fez isso, né? Aquela maior festa. E o Midrash conta que, depois de ter cumprido a mitzvah de Bikurim, uma voz celestial podia ser ouvida no Beit HaMikdash. Que você tenha o mérito de trazer seus Bikurim no próximo ano mais uma vez. Similarmente, nossos sábios nos contam que 2 anjos acompanham cada uma das pessoas que levavam à sinagoga, né, essas ofertas, né, e acompanhavam eles da sinagoga para casa à noite de Shabat. Um anjo misericordioso e um anjo severo. Se as velas de Shabat são acesas, a mesa posta e a casa preparada para honrar o Shabat, o anjo bom clama, que seja a vontade de Hashem, que no próximo Shabat seja a mesma coisa. E o anjo negativo vê-se obrigado a responder Amém. Se Hashem nos livre, tá? A casa não está preparada para o Shabat. O anjo negativo clama, espero que no Shabat que vem seja a mesma coisa. E o anjo bom vê-se obrigado a responder Amém. Mas por que Amém? Porque, seja lá o que aconteça, o Eterno continua sendo o Rei fiel. Fiel à sua palavra, não é fiel a tu não, é fiel à palavra dele. Agora, se tu cumprir os mandamentos, aí a fidelidade dele te alcança. Então para com isso, dizer, Jesus é fiel a mim, feito a música lá que canta, né? É fiel a mim, fiel a tu nada. Ele não é fiel a tu nada. Um pecador, feito tu, não, ele é fiel à palavra dele, o que ele falou, ele cumpre. Agora, se tu cumprir mandamento, as instruções dele, a fidelidade dele te alcança. 18 de Elul, certo? 18 de Elul. Estamos comemoramos, né? Passou, né? Foi ontem, foi hoje, não lembro. Acho que foi hoje, é hoje. Hoje é 20, né? Mas é calendário, né? Calendário judaico, 18 de Elul. Hoje é o dia de nascimento do Baal Shem Tov e do Alter Rebbe. A filosofia que o primeiro iniciou o Hassidismo nos trouxe através da continuação do segundo, o Hassidismo Harbat. Na visão do Alter Rebbe, as maldições não eram o desejo final de Hashem. Ao contrário, Hashem ama seu povo e quer regá-lo com bênçãos, mas o povo não quer. Estas maldições são somente
superficiais e ocultas dentro delas. Há bênçãos que o povo judeu eventualmente merecerá. Por quê? Porque a próxima paraxá, né, a gente vai falar de bênçãos e maldições. Segundo os ensinamentos de Hassidut, um exemplo de bênção ocultas pode ser achado no seguinte passuque. É interessante isso. Isso é muito interessante. Eu já falei sobre isso ano passado, né? Toda vez que a gente estuda a Torá, a gente vai relembrando todo ano, né? Até grudar aqui, né? Então, o passuque é Devarim 28:31, que é Deuteronômio 28:31. Né? Eu vou ler em hebraico e depois nós vamos traduzir, tá? Shorecha tavuar lenecha velotohal mimenu hamorecha gazu milefanecha velo yashuvilar tisonecha netunote leiovacha veelecha moshia. Seus bois serão abatidos perante os seus olhos. Deuteronômio 28. E não comerás dele. Seu burro será roubado de ti e não retornará. Deuteronômio 28. As maldições. Seu rebanho será dado aos seus inimigos e não terá nenhum salvador. Seus bois serão abatidos perante os seus olhos, se não cumprires os mandamentos. Eu tento dizer, se tu não cumprires os mandamentos que eu te falei quando entrares na terra, vai acontecer isso. Né? Aí depois que ele recita as bênçãos, recita as maldições, ele diz assim, aconselho que vocês escolham o bem, fazer o bem, cumprir os mandamentos. Caso contrário, eu mesmo vou dizimar vocês. Vocês vão para o exílio, vocês vão ser escravos de novo. O Eterno estava revelando já. Mas eu sei que vocês não vão escolher o bem. O Eterno já revela. Eu sei que vocês não vão escolher o bem. Aí Moshe olhou assim, eu tinha tanta vontade de entrar nessa terra, eu vou entrar mais não. Eu vou ficar aqui no deserto mesmo, junto com meus irmãos. Né? Então, tradução, né, do texto, seus bois serão abatidos perante os seus olhos, olha só, pelo inimigo, né? E não comerás dele. Seu burro será roubado de ti e não retornará. Seu rebanho será dado aos seus inimigos e não terás nenhum salvador. Devarim 28:31. Mas, dentro desse texto, se você recitar ele ao contrário, como, né, a gente lê o hebraico, né, eu acho que é da maneira certa, né, a gente aqui que escreve ao contrário, lê ao contrário, no latim. O passuque, porém, quando este passuque é lido de trás para frente, ele demonstra que realmente está ocultando muitas bênçãos. Legal, muito interessante. Moshia lehaveen leoieveha. Ele ajudará a vocês e não aos seus inimigos. Olha só. Yashuv lar sonecha netunot. Yashuv lar sonecha netunot. O seu rebanho que foi dado para outros retornará para você. Velo minefanecha gazu hamorecha. Teu burro não será roubado de ti. Mimenu tohal velo leenecha. Tavuar chorecha. Você comerá dele e o seu boi não será abatido perante os teus olhos. Que esta bênção, né, seja para todos nós. Para todos nós. Para mim, para você e para a sua família. Terminamos a paraxá de hoje. Muito boa. Eu gosto muito dessa porção. Né, porque é a porção das bênçãos, das maldições. Que é a porção que o povo está entrando, né, em Canaã. A passada foi quando saíres para a guerra. E essa é quando entrares na cidade. Certo? Então vamos ler, recitar Birkat Kohanim, porque a gente tem que terminar com 1 hora, tá? Que é para poder a gente postar, ok? Yevarechecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panavelecha, Vihuneka, Itzah Adonai,
Panavelecha Veiatzelecha Shalom. Elohim Melech Neman, Elohim é rei fiel. Esse é o significado de amém. Vedetu Vehaimet, Vehaimet Techare et Re. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se assim o Eterno permitir, estaremos aqui de volta. Emitzer Hashem. Se assim o Eterno permitir, estaremos aqui de volta na última paraxá deste ano. E aí a gente não sabe o que é que vai acontecer. Esse ano é ano de decisão. É ano de decisão, não sabemos o que é que vai acontecer. Israel foi acordo de paz. Não sei se é para valer, se não é. Se for para valer, temos aí a sétima semana, a Septuaginta de Daniel, que pode começar agora. E aí, meu irmão, vamos ser peneirados. Aí é quando o Eterno vai saber quem está com ele e quem não está. Quem tem fé e quem não tem. Yeshua disse assim: quando eu voltar, será que eu vou encontrar fé na terra? Quem vai escolher o mundo ou quem vai escolher os mandamentos? Quem vai colocar a marquinha, a hidrogel, a tatuagem, para continuar usufruindo desse mundinho? Ou quem vai partir para as montanhas? Ano decisivo. E ano que vem vamos ter mais provas. E nós somos a geração que vamos testemunhar tudo isso. Que o Eterno nos proteja e nos abençoe. Só Ele para nos dar força, para passar pelas provas que vêm por aí. Shabbat Shalom e até a próxima semana, se assim o Eterno permitir. Tchau. Laila Tov.